Graça e paz, meus irmãos. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 4. Vini, pode jogar na tela. 1 João 4, versículo 4. Somente a parte B do versículo nós vamos ler. Confesso a vocês que eu estou com essa palavra ardendo dentro de mim há um pouco mais de um mês. E a palavra, eu conversei com a pastora Cleusa, e eu tive a confirmação de Deus aqui há um pouco mais de um mês, quando ela veio trazer uma palavra e disse que a igreja precisa conhecer o poder de Deus. E Deus falou comigo muito a respeito desse versículo. E quando Ele me deu esse texto, um texto tão simples, tão pequeno, mas de tanta importância nas nossas vidas, que eu creio que nós não temos ideia do que isso significa. Todos abriram? A parte B do versículo diz assim: porque maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Somente isso. Maior o Espírito que está em vós do que o que está no mundo. Eu creio que nós não temos ideia do que é ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Um Espírito poderoso, como o Espírito do Deus vivo, habitando dentro de nós. Nós passamos por lutas nas nossas vidas, nós passamos por tribulações, passamos por problemas que nos deixam para baixo muitas vezes. Passamos por dificuldades que nos abalam. E todas essas dificuldades, todos esses problemas são muito válidos. Nós sabemos que quando nós passamos por lutas, muitas vezes vem a depressão, muitas vezes vem a vontade de desistir. E se nós olharmos as circunstâncias, se nós olharmos os problemas, todos são válidos. Mas a palavra de Deus diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E a mesma palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Então todos os problemas são reais. No mundo nós teríamos aflições, mas a mesma palavra de Deus diz: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a palavra de Deus é linda demais, meus irmãos. Esse poder que nós temos dentro de nós, eu creio que nós passamos por essas lutas, nós passamos por essas tribulações, porque nós não sabemos como trazer à existência esse poder nas nossas vidas. Se nós soubéssemos como trazer à existência esse poder, como usufruir de algo tão grande, nós não passaríamos por tantos problemas. Nós não nos deixaríamos ser abatidos pelas tribulações das nossas vidas. E eu creio que hoje, nessa noite, nós vamos ver um pouco sobre como é o operar de Deus. Deus se manifesta nas nossas vidas como Deus que sara, como Deus que cura, como Deus que provê. Mas muitas vezes nós não temos a força, nós não temos o entendimento e o conhecimento para que Ele possa prover nas nossas vidas. Muitas vezes nós não temos a fé suficiente para que Ele venha curar. Por isso nós precisamos mergulhar e procurar conhecer quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Amém? Eu vejo da seguinte maneira: todos nós temos um smartphone no bolso. Todos nós sabemos para que serve um smartphone. Todo mundo sabe? Alguns somente conseguem fazer uma ligação nele, mais nada. Outros conseguem fazer uma ligação e conseguem checar um e-mail. Outros conseguem fazer uma ligação, checar um e-mail, jogar um pouco mais. Todos os aparelhos têm a mesma função. Todos os aparelhos têm a mesma finalidade. E todos sabem para que serve o smartphone. Mas nem todos conseguem acessar as funcionalidades que aquele telefone tem. Alguns mergulham em aprender um pouco mais. Outros simplesmente se contentam em fazer uma ligação. Outros se contentam em checar um e-mail. E outros querem usufruir de tudo que aquilo tem para nos oferecer. E com Deus é da mesma maneira. Nós temos um espírito, nós temos uma força habitando dentro de nós.
que nós podemos mover montanhas com essa força. Mas poucos sabem como fazer, poucos sabem como usufruir. Poucos têm o interesse em mergulhar e aprender de Deus, procurar entender quem é Deus, por que Deus é assim, como eu faço para conquistar as bênçãos, como eu faço para conquistar o meu espaço no reino de Deus. Poucas pessoas têm esse interesse. E quanto mais nós mergulhamos, quanto mais nós caminhamos em Deus, quanto mais nós queremos aprender de Deus, e quanto mais nós aprendemos, mais o poder de Deus é revelado em nossas vidas. Mais o poder de Deus se faz presente nas nossas vidas. E menos nós nos deixaremos ser abatidos e abalados. Amém, meus irmãos? Dentro das igrejas hoje, tem pessoas que já ouviram falar dos milagres de Deus. Tem pessoas que já experimentaram dos milagres de Deus. Tem pessoas que sabem do que Deus é capaz, mas nunca viram com os próprios olhos. Outros já viram testemunhos, já escutaram testemunhos. Outros sabem que Deus cura. Outros sabem que Deus pode vir com uma providência como nunca antes na vida. Mas tem pessoas novas no nosso meio também, que não sabem nada de quem é Deus. Outros já são velhos de igreja e já passaram por experiências, já são mais maduros na fé. Mas todos nós precisamos ser renovados pela palavra de Deus. Todos nós precisamos aprender cada dia mais algo novo da parte de Deus. Mesmo que você saiba, mesmo que você já escutou, a palavra de Deus se renova a cada manhã. E eu creio que nessa noite a palavra de Deus vai falar ao teu coração. Amém? Nós vamos ver juntos hoje alguns dos atributos do nome de Deus. Alguns dos atributos de como Deus se revela na nossa vida. Para que a nossa fé aumente. Para que a nossa confiança em Deus aumente. Amém? Toda vez que nós andamos com Ele, nós aumentamos o nível de confiança. E cada vez que nós aumentamos o nosso nível de confiança, a nossa fé aumenta. E todas as vezes que nós temos fé, daí então o milagre gera em nossas vidas. Não há como o milagre vir. Não há como o poder de Deus ser revelado se nós não tivermos fé. E não tem como nós termos fé se nós não confiarmos nele. E não tem como confiar nele se nós não tivermos uma vida de relacionamento com ele. Amém? Então, eu separei aqui alguns dos nomes de Deus na Bíblia. Alguns dos nomes em que Deus se revela a nós. E o primeiro nome é Jeová Rafá, que significa Eu sou o Senhor que te sara. Abra a Bíblia de vocês em Êxodo 15, 26. Pode abrir e deixar aberta. Êxodo 15, 26. Diz assim: E disse, se ouvirdes atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. O texto acima relata a saída do povo do Egito e a passagem pelo deserto. O povo já estava caminhando aqui há 3 dias e eles não encontravam água. Até que eles chegaram numa cidade chamada Mara, e eles não poderiam tomar daquelas águas, pois as águas eram amargas. Daí então o povo chega a Moisés. Moisés clama a Deus, Deus mostra uma árvore a Moisés. Ele joga aquela árvore na água, e as águas se tornam doces. Daí então, ali mesmo, Deus fala assim para o povo. Daí então Deus ao povo ali ordenações e estatutos, e prometeu ao povo que se eles obedecessem os seus mandamentos e a sua voz, eles não sofreriam das doenças que afetavam os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. Nós podemos contemplar curas na Bíblia toda.
Nós podemos ver o ministério de Jesus, foi todo em volta de curas. Nós podemos contemplar Jesus curando a mulher com fluxo de sangue. Nós podemos contemplar paralíticos andando. Nós podemos contemplar cegos enxergando. E o mesmo Deus que curava no passado é o mesmo Deus que cura ainda hoje. Eu quero que vocês entendam que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Nós podemos ver as curas de Deus ainda nos dias de hoje. Nós tínhamos pessoas aqui no nosso meio, nós já vimos milagres no nosso meio de cura. Um senhor cego que passou a enxergar, crianças com leucemia que foram curadas. Nós podemos ver que Deus opera, Deus é o mesmo. Deus não escolhe pessoas, Ele tem pessoas que resolvem tocar diferente em Deus. Tem pessoas que resolvem crer e ter a fé de que Ele pode operar. Essa é a diferença. Amém? E eu escolhi esse texto porque começa com um grande se. E eu gosto todas as promessas na Bíblia começa com se. E tem muitas questões, principalmente no meio evangélico, que por que tem enfermidades no nosso meio? Se Deus é tão poderoso, se Deus nos ama de uma maneira incondicional, por que Ele permite que o povo dele fica doente? Já escutei isso, já me perguntaram isso algumas vezes, e esse texto explica bem. Eu poderia muito bem começar lendo Isaías 53:4, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas eu preferi esse texto, porque esse texto fala assim: se ouvirdes atentos a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Esse é o motivo que há enfermidades no nosso meio. Não são todas, mas algumas delas são. Nós não conseguimos fazer o que é reto perante os olhos de Deus. Nós não conseguimos andar num caminho de retidão. Nós não conseguimos viver uma vida de santidade. E a própria palavra de Deus aqui diz que se vocês andarem em retidão, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, daí então as enfermidades do Egito não chegarão a vocês. Pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Eu não quero colocar para vocês aqui um Deus que castiga. Eu não quero mostrar para vocês um Deus vingativo, mas Deus é Pai. Deus é Pai, e o Pai que ama o Filho, Ele disciplina o Filho. Muitas vezes Deus permite que circunstâncias venham nas nossas vidas, para que nós aprendamos a depender dEle. Para que nós aprendamos a depender do milagre dEle. Amém? Ele quer relacionamento. E todas as vezes que nós precisamos depender dEle, todas as vezes que nós precisamos do milagre dEle, nós corremos para o pé dEle. Nós corremos para os pés do Senhor. Por isso que muitas vezes Ele permite algo nas nossas vidas, para que nós possamos correr aos pés dEle. E para que Ele possa entrar com providência, para que Ele possa entrar com o milagre. Amém, meus irmãos? Só tem mais um versículo que eu quero deixar nesse nome de Deus, Jeová Rafá, que diz assim, no Salmo 103:3, para quem está anotando: é Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Então nós podemos ver que apesar do nosso pecado, apesar de nós pisarmos na bola com Deus algumas vezes, todas as vezes que nós estamos com o coração dispostos a pedir perdão, Ele nos perdoa e é Ele que nos sara. Amém? Ele perdoa todos os nossos pecados e Ele sara todas as nossas enfermidades. Esse é o Jeová Rafá. Tem mais um nome na Bíblia, muito conhecido, que é Jeová Jiré, o Deus que provê. Gênesis 22, 1 e 4.
Desculpa, Gênesis 22, 14. Diz assim: Então Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Vamos ler novamente? Então Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Quando Abraão subiu aquele monte para sacrificar a Isaac, Isaac perguntou ao pai: onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olhou para Isaac e disse: o Senhor proverá. Eu creio que quando ele subiu ali naquele monte, a fé dele era tão grande, que Deus olhou para ele, para a intenção dele, a intenção de obedecer a voz dele, a intenção de cumprir uma ordem de Deus. E Abraão não precisou nem sequer sacrificar o filho, porque Deus proveu o cordeiro no lugar do filho. Deus provê nas nossas vidas quando nós temos a intenção certa, a intenção de andar segundo os princípios da palavra de Deus, quando nós temos a intenção de colocar a nossa vida disposta a Ele. Amém, meus irmãos? Nós podemos ver a provisão de Deus na Bíblia toda. Nós podemos ver a saída do povo do deserto. As roupas não se gastavam, os sapatos não se gastavam. Eles tinham água que fluía da rocha. Eles tinham o maná caindo do céu diariamente na vida deles. Nós podemos ver a provisão de Deus o tempo todo na Bíblia. E nós não precisamos ir longe para ver a provisão de Deus. Basta olharmos para as nossas vidas. Basta sabermos e contemplar que Deus tem a nos abençoado dia após dia. Ele tem nos dado o que vestir, Ele tem nos dado o que comer, Ele tem nos calçado, Ele tem nos colocado nesse prédio para adorar e cultuar o nome dEle. Esse prédio mesmo é uma provisão de Deus. Tem muitas pessoas novas no nosso meio e eu quero contar um pouquinho do testemunho desse prédio. O simples fato de você estar sentado nessa cadeira é a maior provisão de Deus que eu já vi com os meus olhos. Para quem não conhece a história, quando nós decidimos alugar esse prédio, nós tínhamos um montante de mais ou menos $30 mil na conta da igreja. E alugamos o prédio, fomos até a prefeitura para pedir o permit para montar uma igreja aqui. E a resposta foi: não, vocês não podem montar uma igreja. Mas resumindo a história, Deus moveu tudo, mesmo depois de receber o não. A provisão de Deus veio e Deus liberou esse permit para que hoje nós possamos cultuar Ele aqui nesse lugar. Deus moveu tudo, moveu pessoas dentro da prefeitura. Não foi um não, tá, gente? Foi 5 nãos que nós recebemos. Mas quando Deus quer, ninguém pode impedir. Então essa foi a primeira provisão de Deus. A segunda provisão de Deus foi que nós não tínhamos o dinheiro suficiente para fazer a reforma. Nós entramos nesse prédio com a intenção de fazer uma pequena reforma, mas foi tanta exigência da prefeitura que nós acabamos gastando $120 mil nesse prédio. Simplesmente $90 mil a mais do que nós tínhamos. Se você me perguntar para mim, perguntar para a pastora Cris, perguntar para a pastora Cleusa, como vocês conseguiram o dinheiro? Até hoje não tem explicação humana. O Deus que provê, o Jeová Jiré, Ele proveu. Cada centavo, não tem como explicar. Foram doações de pessoas que nós nem imaginávamos, nem conhecíamos. Mas Deus proveu de uma maneira sobrenatural. Alguns anos se passam e nós tivemos uma ideia assim fantástica de fazer uma oferta de compra nesse prédio. Um prédio que não estava à venda. Nessa época, a gente já tinha pago a conta a despesa da reforma. Nós devíamos ter mais ou menos uns $15 mil na conta do banco. Não tem problema, vamos fazer uma oferta de compra de um prédio avaliado em
mais de 600 mil dólares. E esse mesmo Deus que proveu para a reforma, esse mesmo Deus, ele proveu para a compra do prédio. Nós precisávamos de mais ou menos 100 mil dólares para a compra desse prédio. 75 mil de entrada, taxas de advogado, taxas do banco, taxas disso, taxas daquilo. Nós acabamos gastando 100 mil dólares. Nós tínhamos apenas 15 mil dólares. Deus proveu. Quando nós andamos em retidão com o Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança nele, quando nós não colocamos a nossa confiança no nosso bolso, Deus provê nas nossas vidas. Todas as vezes que nós deixamos ele agir na nossa área financeira, ele provê. Ele é o Deus que provê. Então nós podemos ver exemplos de Deus provendo no passado. Nós podemos ver exemplos de Deus provendo hoje. Deus faz ainda hoje, meus irmãos. Ele é o mesmo Deus. Nós podemos ver que essa força, todos esses milagres, esse Espírito de Deus, ele vive dentro de você. Ele vive dentro de mim. Nós só precisamos aprender a acessar. Sabe, nós precisamos aprender a desbloquear os milagres de Deus para que eles se cumpram nas nossas vidas. E eu quero deixar um último versículo nesse tópico também, que está em 1 Timóteo 6,17. Quem está anotando, 1 Timóteo 6,17. A palavra de Deus diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Esse é o segredo, meus irmãos, é não colocar a nossa esperança na riqueza. Nós devemos colocar a nossa esperança no Deus, que tudo nos provê para a nossa satisfação. Amém? Tem mais um nome de Deus que eu quero compartilhar com vocês, que é Jeová Shalom. Jeová Shalom é: o Senhor é a nossa paz. João 14, 27. A palavra de Deus diz assim, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nos dias de hoje, é um pouco quanto estranho você falar de paz aí fora. Nós podemos ver na vida das pessoas a falta de paz. Pessoas correm atrás de uma paz o dia inteiro. Pessoas pagam para ter paz. Se você entra na internet hoje, você faz uma busca de como ter paz, a única coisa que vai aparecer são sites. Os 3 passos para a paz interior. Os 5 passos para alcançar a tua paz. Os 10 passos para a paz. Tem pessoas correndo atrás de paz em yoga. Tem pessoas correndo atrás de paz em psicólogos. Tem pessoas correndo atrás de paz em remédios. Mas Deus é o Jeová Shalom. Deus é o Deus da paz. Não importa a tribulação, não importa os problemas, o mundo pode estar caindo aí fora. Eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro e dormir a noite toda. Porque Deus da paz, Ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. E nós precisamos aprender a desbloquear esse poder nas nossas vidas para que nós possamos contagiar as pessoas aí fora. As pessoas precisam da paz de Deus. As pessoas precisam da provisão de Deus. As pessoas estão precisando do Jeová Rafá, do Deus que cura. E a partir do momento que nós aprendemos a viver, a partir do momento que nós aprendemos a desbloquear esses milagres nas nossas vidas, nós podemos levar as pessoas aí fora. As pessoas estão sedentas, precisando de Deus, e parte de mim e de você de conseguir alcançar essas pessoas. Amém?
E tem muitos nomes de Deus na Bíblia, meus irmãos. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, aquele que luta as nossas guerras, o general de guerra. Amém? Eu não quero entrar em mais detalhes. Afinal de contas, é quase que impossível descrever o poder de Deus. Mas nós podemos ver junto aqui um pouquinho do que Deus é capaz de fazer por mim e por você. A questão agora é, qual é o porquê que nós não conseguimos atingir esse milagre nas nossas vidas? Por que que esse poder não é revelado em nossas vidas algumas vezes? Se nós temos esse poder dentro de nós, habitando em nós, por quê? Essa é a pergunta. Qual é o motivo que nós não conseguimos, como se fala em inglês, unleash the power? O motivo é simples, porque falta conhecimento. Falta nós mergulharmos nas Escrituras, falta nós conhecermos quem é Deus e do que Ele é capaz. Isso aqui que eu falei para vocês é somente um pouco. É somente um pouquinho do que Ele é capaz. A partir do momento que nós conhecemos, foi o que eu disse lá no começo, nós aprendemos a confiar. E a partir do momento que nós confiamos, a nossa fé aumenta. E a partir do momento que nós temos a fé, esse poder revelado se torna presente em nossas vidas. Amém? Essa é a única maneira. E a segunda maneira é obedecer à voz de Deus. A primeira maneira é conhecer do que Ele é capaz, conhecer quem é Deus. E a segunda maneira é obedecer à voz de Deus. Se nós não obedecemos, se nós não andamos em retidão diante dEle, não tem como nos acessarmos o que Deus tem para nos dar. Amém? Eu quero ler um texto bem conhecido com vocês das Escrituras, Josué 6, onde mostra a queda das muralhas de Jericó. Josué 6, a partir do versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor falou a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levaram cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. E se você continua lendo, nós podemos ver que Josué fez exatamente como Deus ordenou. Exatamente como Deus ordenou. Ele decidiu obedecer à voz do Senhor. Por mais louco que aquela ordenança parecia, ganharam a batalha, rodeando uma cidade. Ele decidiu obedecer. Amém? E no verso 16, nós podemos ver a vitória do Senhor. A vitória que Ele deu para aquele povo, para Josué. Verso 16 diz assim: Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: Bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. No versículo 20 diz assim: O povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra, e a muralha caiu por terra. Imediatamente cada um atacou do lugar onde estava e tomara a cidade completamente. Como nós podemos ver, o texto começa com Deus dando uma ordem a Josué. E nós podemos ver a obediência da ordem que Deus deu.
cada detalhe do que Deus falou a Josué, ele cumpriu. E nós podemos ver o poder de Deus revelado ali naquela situação. Afinal de contas, não teria como aqueles homens derrubarem aquelas muralhas, a não ser que fosse Deus. Então nós podemos ver o poder de Deus revelado ali naquela situação. E o poder de Deus só se revelou porque Josué decidiu a obedecer à voz de Deus. Por mais louco, por mais doido que fosse aquela ordenança, ele decidiu. Imagine o pessoal da construção aqui, Deus dá uma ordem a vocês, fala assim, marche em volta desse prédio, que nós vamos derrubar ele no grito. Faça isso por 7 vezes. O pessoal vai olhar e falar assim, não gente, me dá uma picareta, pelo amor de Deus. Deus está doido. Eu creio que naquela situação, aqueles homens valentes, combatentes de guerra, eu creio que era uma situação até meio que ridícula para eles, marchando em volta daquela cidade. Por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias. Falar, Deus, deixa eu atacar esse povo. Vamos lutar, é isso que nós sabemos fazer. Mas não, eles permaneceram firmes, obedecendo a voz de Deus. E quantas vezes Deus fala, nos dá uma ordem e nós não conseguimos obedecer. Quantas vezes a nossa bênção, o nosso milagre está na 6ª volta. Nós conseguimos esperar a 1ª volta em volta da muralha, a 2ª volta, a 4ª volta, a 6ª volta. E na 7ª volta nós decidimos colocar o nosso dedinho na situação. E nós atrapalhamos o agir de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos aprender a obedecer à voz de Deus. Se Deus falou, faça dessa maneira, cumpra o que Deus está fazendo. Cumpra o que Deus está falando. Obedeça, por mais doido que pareça, por mais louco, por mais fora de noção que pareça, lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai ver o cumprimento da promessa se cumprindo na sua vida. Não tentem ajudar a Deus em momento algum. Não tentem dar um jeitinho na situação. Se Deus falou que Ele vai prover na sua vida, espere. Espere. Não passe o carro na frente dos cavalos. Amém, meus irmãos? Nós temos que entender que aquelas muralhas só caíram por causa da obediência. Somente por causa da obediência. E por mais nada. E para concluir, nós vamos tocar uma música. Não vou fazer apelo, não vou chamar ninguém aqui para frente. Essa não foi a intenção dessa palavra. A intenção dessa palavra foi somente mostrar do que Deus é capaz. E onde nós estamos errando. Por que que Deus não está operando e agindo nas nossas vidas. É por causa